para temas do dia a dia, temas do momento, temas que remetem à política da capital teresina, porque o suplente de vereador Dragalana vive um inferno astral. Nós antecipamos ontem aqui a exoneração de Dragalana da parte do secretário municipal da Juventude de Teresina. Hoje, o documento foi publicado no Diário Oficial da União. Foi confirmada a exoneração de Eduardo Dragalana. Franci. Isso mesmo, Ananias. O prefeito Dr. Pessoa publicou hoje esse documento do Diário Oficial, exonerando Dragalana e nomeando o advogado, que inclusive o Ari adiantou ontem aqui a informação, o Nil Graziani, uma indicação do vereador Neto do Angelim. Então, ele agora passa a assumir a Secretaria da Juventude e também foi nomeado a indicação ali do Valdemir Virgino, salvo engano, Fernando Virgino, como secretário executivo também da Senjuve. Então, são mudanças já que, além da questão envolvendo Dragalana, também antecipam aquela reforma administrativa que o prefeito Dr. Pessoa faria. Mas também teve outra nomeação, Ananias, que Sim. me chamou a atenção, foi da esposa do vereador, agora está me fugindo o nome Robert dele, Valqueiroz. do Robert Valqueiroz, ela que foi nomeada para a UPA do Renascença como diretora, a Vani, que concorreu como candidata a deputada federal nas eleições deste ano, ela que também agora é nomeada e seria também mais um indicativo dessa reforma e da contemplação dos vereadores dentro da estrutura administrativa da Prefeitura de Teresina. Os vereadores estão ocupando os espaços, estão saindo as nomeações, e esse caso do Dragalana acelerou a mudança na Juventude. Ele ia sair por uma questão de acomodação, né? Hoje Sim, ele saiu sim. por uma questão legal, né? E ele queria sair também, né? Aprofunde, João, pra gente essa questão legal. A questão que eu vejo mais complicado não é nem a questão criminal. O que eu vejo que complicou a situação dele é a questão da quebra de decoro. Porque tão logo ele sabia que ia sair da função, ele requereu a Câmara Municipal e, pelo que me disseram lá, ele alega que aquelas alegações são mentirosas. Uhum. Então, por exemplo, se aparecer uma prova apontando que efetivamente ele tem algum tipo de participação, porque até agora aquilo é investigação, gente. Ele não foi condenado a nada, né? Tem que ser bem claro. Mas se houver indícios de que essa participação houve efetivamente, e ele negou em documento ou em pronunciamento na Câmara, ele quebrou o decoro. Só para esclarecer para Então, quem está a acompanhando a gente, aplicação não é no... Só- E aí, nesse caso, ele pode ser alvo de uma cassação por quebra de decoro parlamentar. Porque o parlamentar, ele pode matar uma pessoa, ele não perde o mandato. Agora, se ele negar na tribuna ou em documento oficial do Legislativo, se ele negar o fato, ele quebra o decoro. É engraçado como a legislação é, né? O decoro não consiste no fato objetivo, mas na postura Sim. diante do fato objetivo. Só para a gente esclarecer, João, para quem está acompanhando a gente e ficar bem claro, entender o que está acontecendo, o Eduardo Dragalana, diante da operação desencadeada ontem pela Polícia Civil, que desbaratou um esquema de lavagem de dinheiro, um esquema que apontava associação para o tráfico de drogas, ele terminou tendo um veículo seu apreendido, um veículo que ele usava apreendido, dentro dessa operação, e foi chamado para prestar esclarecimentos na polícia a respeito de um possível envolvimento com esse esquema, um esquema de lavagem de dinheiro, um esquema que envolve também tráfico de drogas. Então, ele deve ser ouvido, deve prestar essas informações à polícia dentro desse inquérito, dentro dessa investigação. Diante dessa situação, o prefeito Dr. Pessoa já o exonerou. Ontem à noite a gente já tinha essa informação e hoje foi confirmada em documento, João. Ananias, essa operação ela é fruto de um conjunto de investigações que resultou nessa confluência, vamos dizer, nesse encontro de rios. Vamos usar aqui nosso palavreado local. Não existe só um inquérito. Eu não estou aqui querendo punir, não, até porque eu
Tenho uma boa relação com o Dragalana, eu acho que ele nunca foi incorreto como vereador. Não sei como é que ele age na vida particular, nem tenho nada a ver com isso, mas não existe só um inquérito apurando esse tipo de conteúdo. Ele é alvo de mais de um inquérito. De mais de um inquérito. Quando a pessoa tem um inquérito, normalmente ela não é submetida na primeira vez numa operação dessa. Só que quando passa a ser recorrente, aí a presença no que eles chamam na árvore criminosa fica muito complicada. E aí nascem todas aquelas medidas securatórias. Começa-se a acompanhar o sigilo telefônico, a movimentação telefônica, a movimentação bancária e tudo. E aí, além de tudo, o tráfico, lavagem, tem também a adulteração de veículos. Sim. E é aquele velho esquema que já até teve uma operação aqui parecida, que chama que o pessoal faz cabrito, picanha. Cabrito e picanha é nada mais do que são carros com documentos que ou tem alterações documentais ou alterações físicas no veículo. Normalmente a alteração documental é que o veículo ele tem uma restrição de domínio, ele tem uma reserva de domínio e a pessoa tira. Ou por veio fraudulento ou somente no documento. Só que quando a polícia rodoviária ou a polícia policial militar ou qualquer agente da lei consulta a base de dados, está lá no gravame, né, que tem a base que toma conta disso, está lá todo o relatório do carro e mostra que o carro tem uma busca e apreensão, porque houve uma apropriação indébita dele. Não houve roubo, houve uma apropriação indébita, que é muito diferente, não dá prisão em flagrante, você não fica preso, é um crime afiançado. Já o furto de veículo dá prisão, né? Sim. Olha, eu queria lembrar, a gente tem no Brasil um exemplo do Rio de Janeiro, que é hoje um estado dominado pela milícia e um estado onde há muito tempo o tráfico de drogas chegou ao poder. E chegou ao poder, foi chegando, se instalou, né, passou pelas escolas de samba, tinha o jogo do bicho, e chegou ao poder, chegou aos cargos de poder. Prova disso é que o Rio de Janeiro tem dezenas de políticos que são presos. E a sociedade brasileira, ela nunca encarou como deve encarar essa questão de frente. Nunca encarou. A gente cita exemplos, mas na Itália, a máfia teve, a Operação Lava Jato foi inspirada na Itália, blá, 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 etc. Vamos falar as coisas que precisam ser faladas, ser ditas. É o seguinte, um secretário da Juventude, ele é envolvido, embora indiretamente e ainda em fase de investigação, um secretário da Juventude, numa investigação que apura associação criminosa com o tráfico de drogas. O absurdo já está aí. É um secretário da Juventude, tráfico de drogas. Ele é suplente de vereador. Eu também não conheço, eu também não estou aqui falando da vida pessoal, estou falando aqui de um agente público, de um homem público que tem um cargo público na Prefeitura de Teresina. É óbvio que ele tinha que ser exonerado. E eu quero dar parabéns aqui ao prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Primeiro porque não é comum isso acontecer no Piauí. Não com essa rapidez, com a agilidade com que ele exonerou o seu secretário. Não, a gente sabe que isso não é comum, né? Então ele teve uma atitude. E nem poderia ser diferente. Porque eu lembro do doutor Pessoa em campanha, dizendo o seguinte, olha, eu jamais vou estar ao lado de pessoas que sujam as mãos. Era uma frase que ele repetia isso o tempo inteiro. Então, nada mais justo com o que ele dizia para o seu eleitor do que agora ele tomar essa decisão. Se for provado que ele é inocente, que volte, que seja, né, que prove a sua inocência, que seja readmitido, mas as coisas precisam ser tratadas dessa forma. Não tem outra forma de tratar que a gente está lidando com a gente público. Bom que se diga mais uma vez, né, Cid, como você mesmo falou, tudo ainda é muito preliminar, não existe sequer ação penal. É uma investigação policial que agora segue para o Ministério Público, que vai analisar os fatos e ver quem vai ser alvo da ação penal e em que circunstância. O Dragalana, no final dessa investigação, pode ser acusado, por exemplo, de receptação dolosa, culposa. Ele e os demais. Mas a gente não pode. Pode ser culposa, há quantos anos quantos secretários de segurança passaram e quantas pessoas por dia são presas nesse estado, nessa cidade? Pequenos traficantes, aqueles que são presos lá no bairro, na boca de fumo, não sei aonde, com todo o estardalhaço do mundo. E a primeira coisa que acontece com essas pessoas, pode ter certeza, Cíntia, é perder o emprego. E lembrando que
além Também é dessa ilegal, questão do processo, essa questão da Somente exoneração, ele pede na justiça para assumir o mandato de vereador de Teresina, porque ele é suplente, o suplente que está na cadeira na Câmara é o Antônio José Lira, que está depois dele, e ele entrou na justiça pedindo para assumir a cadeira. E a informação que circula é que uma decisão, ele pediu um mandado de segurança, então a decisão que é tomada rapidamente pela justiça é que foi negado. Foi negado o retorno dele por decisão judicial. Aí já é uma coisa que eu estou dizendo, que complica. Porque, objetivamente, com todo respeito à composição da Câmara, adoro meu amigo Antônio José, mas o Dragalana teria a preferência por uma questão de escolha do eleitor. Isso é básico. O problema aí é que, num caso desse, a demissão provoca um dano e o juiz não tem como não buscar informações na operação policial. Sim. É o princípio da prova emprestada, como né? você mesmo disse, são É o vários princípio da prova emprestada. Disse, olha, vários eu não tenho elementos, mas existe uma investigação que pode, inclusive, me apontar algum veio eleitoral, no caso. É o princípio da prova emprestada. O cara vai lá e consulta. E para o juiz ter negado isso aí, tem que ter um problema. Me desculpe. É o que eu estou dizendo uma vez. Eu não tenho problema nenhum com ele. Achei ele até muito gente boa. Me dou bem com ele, vou ser bem sincero. Não é agora porque o cara está em desgraça, eu vou dizer, não, nem... Porque todo mundo, quando o cara está em desgraça... Não é questão de desgraça, João. A gente está tratando... Não, mas aqui tem muito isso, da Cíntia, de coisa todo como ela mundo precisa ser bater. tratada. Todo mundo bater quando o cara tá numa dificuldade. Eu vou Mas dizer a não é verdade. questão de bater, Então o que é acontece? questão de- Já não houve, entre aspas, uma boa vontade. Mas vou dizer bem que um segundo fato. Se ele recorrer a um colegiado, dificilmente ele pede. Lembrando, Porque não tem nada transitado de julgado, a ação mal começou. lembrando, Ananias, que o E aí suplente ele Júnior volta ao Macedo também tinha entrado na justiça para tentar assumir a vaga na Câmara Municipal de Teresina, que também foi lhe negado esse direito. Mas lá no caso dele é de porque ele estava assumir. depois, ele queria saltar antes, né? Então, são duas coisas diferentes. São duas coisas A gente diferentes. estava falando do envolvimento indireto na Operação Mandarim, ponto. 22 prisões e mandados de busca e apreensão. Uma coisa. A outra coisa é a questão com a Câmara. Só para não criar... e não ficar Mas desculpe me alongar nisso, eu queria só estabelecer esse ponto. Se ele, na defesa dele, no pedido dele à Câmara, e no pedido da Justiça Eleitoral, ele não tiver negado esse envolvimento, e se não aparecer nenhuma prova, beleza para ele. Agora, se houver qualquer fato comprovado, mesmo sem ter haver julgamento, é legal. Se o fato for probo, for honesto, a prova for lícita, Sim. e ele tiver alegado inocência e aparecer qualquer indício de culpabilidade, aí ele entra nessa questão do decoro. Tá sujeito Mas a um pela processo- via eleitoral, ele tem todo o direito de tomar o seu mandato Processo volta. de cassação por quebra de decoro parlamentar, por ter... Que também nessa No hora vai juramento. aparecer um monte de gente, inclusive o titular que está lá, o Antônio José. Eu hoje brincava, que é atratíssimo você brincar com isso, que eu não desejo isso para ninguém. Mas eu brincava, eu digo, olha, se o Antônio José Lira acusou gente aí de ser do tráfico, de facção, gente que eu nunca vi falar, imagina um inquérito. Olha, Não lembra da acusação, não lembra? Você vai Que ele arrematar, fez. Ju? Não, eu Não, estou me sim. referindo especificamente à exoneração e ao envolvimento. Sim, Meu comentário porque foi... coisas entendi, diferentes. a questão da operação e a questão da exoneração, foram esses dois pontos. É que a você mulher de trouxe. César, né? É. Eu deixo Agora, claro isso. ocorre paralelamente essa questão do processo, e aí o João trouxe uma visão jurídica sobre isso, o que deve acontecer com o Eduardo Dragalana. Ananias, eu só queria lembrar que mesmo antes de todo esse imbróglio envolvendo a questão da operação, o presidente da casa, o Jeová Alencar, já sinalizava que, no entendimento dele, pelo regimento interno, Dragalana não teria esse direito de voltar à Câmara Municipal de Teresina. O João citou que pode ser que essa questão do nome dele, estando ali envolvido, mesmo que indiretamente nessa operação, possa ter influenciado nessa decisão da Justiça. Já vai Mas atropelar vale a lembrar legislação, que Santos. já havia esse movimento na Câmara de que, no entendimento do Jeová, ele não teria o direito a esse Mas direito. Respeito a muito o interpretação- nosso presidente, mas por uma questão de conveniência política dele, Ele de fez uma amizade, interpretação. ele criou uma coisa chamada renúncia subjetiva, né?
A renúncia é um ato que tem que ser objetivo e tácito. Tácito não, e direto. Você vai lá, prepara um documento, senão ele renunciou quando ele foi para a coisa. Então, se for nesse critério aí, todos os vereadores que se afastaram para secretarias renunciaram, né? Mas ele sempre ressalva que para desfazer, basta o Renato Beger voltar para a Câmara, né? O que ele não fez ainda. Olha, vamos já para o intervalo, mas antes eu queria mostrar para você